Olá pessoal, tudo certo? Está no ar mais uma Ação Parlamentar Especial. Aqui o trabalho do Legislativo da nossa cidade fica em evidência. No programa de hoje, você, munícipe, vai poder acompanhar mais 2 entrevistas com vereadores da atual legislatura, que começou em 2025 aqui na Câmara Municipal. Então, fique ligado que o Ação Parlamentar Especial está no ar. A gente começa o programa de hoje acompanhando a entrevista realizada pela repórter Júlia Lopes com o vereador Marcão da Academia. Empresário e gestor público, suas principais bandeiras são o esporte, saúde e qualidade de vida. Conhecido pela implantação das academias ao ar livre em São José dos Campos, ele foi reeleito com 7.386 votos e chega ao 3º mandato. Eu converso agora com o vereador Marcão da Academia, do PSD, Partido Social Democrático. Bem-vindo, vereador. Obrigado, agradeço. O senhor foi eleito com mais de 7.000 votos, e chega ao seu 3º mandato. Como avalia essa atuação nesses últimos 4 anos e o que pode ser melhorado? Primeiro a gente sempre agradece muito, a todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, que acompanham, que está próximo, A gente fica muito contente. A votação foi uma votação, sim, que é um reflexo de um trabalho, Nós estamos indo por 3º mandato, isso significa que passou-se os 8 anos, estamos iniciando agora mais 4 anos, e dentro desses 8 anos trabalhamos muito, A equipe minha, que eu só tenho a agradecer sempre, a gente qualificou muito ela, trabalhou, capacitou, entenderam muito qual o meu formato de ver, o meu compromisso, a missão, quanto que eu dou de valor a atender a população e a nossa cidade. Então, a partir de um trabalho interno também, nós conseguimos durante os primeiros 4 anos fazer um trabalho de amadurecimento da equipe, Os outros 4 anos foi um crescimento muito grande também, uma capacitação, que nos deu o resultado dos mais de 7.385, para dar 6 votos, mas isso foi muito legal. Trabalhamos muito, atendemos mais de 80 mil pessoas direto ou indiretamente durante esses 8 anos, Fomos recordista de projeto de lei no 1º mandato, Continuamos sendo recordista de projeto no 2º mandato, inclusive com projetos aprovados, Isso foi muito importante, que tivemos muitos projetos que ajudaram a cidade, a desenvolver a cidade, a qualidade de vida da cidade. Esses projetos são projetos que a gente desenvolve junto com a população, Acho que 1/3 desse projeto praticamente foram ideias de amigos, da população, de pessoas de cada setor que queriam se desenvolver o seu setor, E a gente aqui trabalha em várias áreas. Por exemplo, eu sou muito focado no esporte, mas meus maiores projetos foram da saúde, entendeu? Fui o vereador que mais aprovei projeto na área da saúde. Vários projetos que ajudaram o desenvolvimento da saúde na nossa cidade. E na sua visão, qual área da cidade precisa de maior atenção do poder público? E quais são suas propostas para resolver esses problemas? Sim, ficaram vários desafios, Muitos desafios aí o prefeito Anderson, transporte público. Claro, a saúde sempre tem também um desenvolvimento muito grande. A saúde, eu entendo que é o seguinte, a cidade de São José dos Campos, ela tem boa estrutura para oferecer para a população, Mesmo entendendo que nós temos uma outra São José dentro de São José, Porque só de número de cartão CRAS, aquele que é o nosso RG da saúde, se nós temos 720 mil habitantes na cidade, nós temos 1 milhão, quase 1,5 milhão de CRAS, nós temos uma outra São José dentro da São José, Isso é onde dificulta um pouco o trabalho, Mas você também não pode deixar de atender, você tem que atender, Mas assim, eu não vejo um problema tanto estrutural, eu vejo de RH, de formato de ter médicos, de ter profissionais da área que também queiram estar trabalhando, queiram estar dispostos a oferecer mais serviço, e até o formato legal do processo, com o prefeito, entre terceirizações de várias unidades, até o crescimento das unidades para você ter mais médicos também, entendeu? E você ofertar as vagas e você conseguir atrair
esses especialistas e profissionais que a gente precisa, né? A gente sabe que muitas vezes, especialistas, nós temos vários problemas, né? Eu falo aqui, eu cito do neuropediatra, né? O neuropediatra, nós temos um para a cidade, né? E está aberto o credenciamento, está aberto as possibilidades, mas temos dificuldade dos profissionais virem. E aí você não consegue mexer muito, porque você tem que acompanhar o sistema SUS e o sistema nacional. Então, são projetos, são processos que você tem que se desenvolver, achar soluções, e são desafios ao prefeito e para nós aqui na cidade, né? E que se tudo der certo, conseguir vencer todos esses desafios, a cidade vira referência para o Brasil. São José é uma referência para o Brasil. Para mim é uma honra estar vereador em São José dos Campos para a gente poder desenvolver uma cidade que ela possa ajudar o Brasil. Uhum. E o senhor é conhecido pela atuação no esporte, né, também. Quais projetos dessa área pensa em desenvolver? Sim, São José dos Campos tem a questão esportiva dela é muito boa, né? O trabalho envolvido no esporte, a qualidade de vida, a prevenção na saúde através da prática de atividade física. São José tem um caminho muito bom, já trilhado, já desenvolvido, é referência, né? Nós temos um programa como o Atleta Cidadão, que é um programa competitivo de jovens de 7 a 21 anos, que tem mais de 1.600 jovens, né? Nós temos estruturas como o Teatrão, que hoje é a casa do Atleta Cidadão, faz um trabalho fenomenal, atende, lá pode fazer jogos com mais de 4.000 pessoas, né? Então a gente atende finais de campeonato brasileiro, campeonatos até internacionais. Nós temos a Arena, que mesmo em concessão, o quanto de jogos traz para cá, né? E a gente pode também, nessa concessão, tem as vagas que o poder público pode utilizar para quando tiver jogos que tragam bastante público para São José, né? Ou que tragam eventos grandes para São José, que possa utilizar daquela estrutura, né? Nós temos várias piscinas que hoje já estamos caminhando na cobertura das piscinas. Foi entregue agora a cobertura do Morumbi, né, da piscina do Morumbi, e a ideia do prefeito, a nossa ideia também, conversando, é cobrir todas as piscinas, né? Nós temos um projeto até de lei, de minha autoria, que é transformar o Centro do Paradesporto em São José dos Campos. Nós já estamos desenhando muito bem com o prefeito, para ser lá no João do Pulo. Então já temos um projeto muito legal junto ao Instituto Athlon para fazer ali todas as suas adaptações, colocar sua quadra de goalball, cobrir a piscina, arquibancada, né? Já temos treinamento com a equipe do Instituto Athlon lá do atletismo e de artes marciais, de várias outras modalidades também, que tem se desenvolvido para desporto. Na última Paralimpíada saíram quase mais de 20 atletas aqui da nossa cidade, para atletas, né? Competir lá. E a gente tem acompanhado muito bacana. Várias modalidades se desenvolvendo na cidade. Eu acho que a gente pode aqui citar modalidades de esporte de areia, por exemplo. Voltou com tudo, o beach tênis, o futevôlei, próximo futebol, o vôlei de areia, né? Você tem se desenvolvido muito. Nós temos aqui desafios grandes como colocar a primeira piscina olímpica, né? Porque nossas piscinas também elas têm de 25 metros. Só que nós temos desenvolvido tanto um trabalho com os festivais e tem lotado, tanto na Casa do Jovem, no João do Pulo, no Morumbi, no Cerejeira, vários eventos têm lotado. E hoje a gente já merece, tanto com a nossa equipe do Atleta Cidadão, com a nossa equipe do autoatendimento e com as pessoas que participam das nossas atividades gratuitas oferecidas pela Prefeitura nas piscinas, já necessita de uma piscina olímpica, né, de 50 metros, com arquibancada, para a gente trazer eventos, fazer coisas super bacanas na área de natação. Nós temos até a equipe de maratona aquática, né, que precisa de bastante o trajeto maior para poder treinar, né? Nós estamos aqui também, já estamos com um projeto já na casa para votar, já conversado com o prefeito Anderson também sobre o velódromo, o primeiro velódromo da nossa cidade, né, que também estamos trabalhando bastante. Estamos olhando para colocar o primeiro campo de futebol de grama sintética, society, oficial, né, na cidade. Também acho que vai ser um desenvolvimento super bacana, inovador para a cidade. Nós estamos colocando aí também, nós vamos trabalhar, já de anos, que assim é um sonho nosso, se a gente conseguir juntar recurso, buscar
até questão de governo federal, governo estadual, a primeira pista de tartan, né? Com esses para-atletas, com vários atletas nossos, com as corridas de rua hoje, juntando milhares de pessoas já têm a necessidade de fazer um treinamento mais personalizado, com mais estrutura, que a pista de tartan traria isso, né? E aí, um projeto meu de lei também que foi aprovado já no final do ano passado, né, que é a primeira maratona de São José dos Campos, que já estamos trabalhando para ela, dia 21 de setembro já desse ano, né, já deixa para todo o pessoal acompanhar, já ir treinando, 42 quilômetros, aprovamos já o circuito, né, fazer a primeira maratona de São José dos Campos também vai ser de fundamental importância para a nossa cidade, entre vários outros projetos, né. E que mensagem, então, para finalizar, o senhor deixa para o povo de São José dos Campos? A mensagem que eu deixo é o seguinte: acredite. Acredite na cidade, acredite em você, acredite no próximo, acredite no que a gente pode fazer. E eu peço sempre a confiança conosco. A confiança conosco como vereador, comigo como vereador, como ser humano, como pai de família, como um trabalhador, como uma pessoa que está aqui entendendo a missão, né? Que tanto a todos, a população, a grande parte da população acreditou, a todos aí que acreditam que a gente já vem fazendo, acredite que a gente possa fazer mais. E eu peço a tua ajuda, né? A ajuda de cada um aí que esteja acompanhando a gente, a ajuda de vocês, que vocês possam nos ajudar a construir sempre uma cidade melhor e uma cidade que seja referência, porque a gente tem que saber que o que a gente planta aqui, a gente não ajuda só aqui, a gente ajuda o mundo. Obrigada pela presença, vereador. Voltamos ao estúdio. Obrigado, pessoal. Até mais. Vamos para o intervalo? Já já nós voltamos com mais entrevista. Estamos de volta com Ação Parlamentar Especial e agora chegou a hora de conferirmos a entrevista realizada com o vereador Cláudio Apolinário. Ele conversou com a repórter Dani Rivas. Vamos acompanhar. Ele teve 4.926 votos e, a partir de 2025, exercerá seu primeiro mandato como vereador em São José dos Campos. Entre suas principais bandeiras estão os direitos da criança e do adolescente e políticas contra a criminalidade. Eu converso agora com Cláudio Apolinário, do Partido Social Democrático, o PSD. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Dani. É uma satisfação estar com você e com a TV Câmara. Cláudio, você é seu primeiro mandato aqui na Câmara, mas você já teve alguma familiaridade com a política? Já teve, atuando de forma direta ou indireta? Conta pra gente quem que é o Cláudio. Vamos lá. Dani, eu estou com 50 anos de idade e desde os meus 10 anos de idade eu convivo com a política. Meu pai, Carlos Apolinário, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, relator da lei eleitoral, a lei 9.504 de 97, que nós obedecemos hoje, foi relatada pelo meu pai na Câmara dos Deputados, foi vereador na capital de São Paulo, meu tio, Gilberto Nascimento, é deputado federal e o meu primo, Gilberto Nascimento Júnior, é vereador pela cidade de São Paulo. Então temos uma vivência na política grande. Uhum. Você teve quase 5.000 votos, Sim. Uma quantidade expressiva. Queria que você avaliasse um pouquinho aí do seu desempenho, nesse primeiro mandato. Dani, nós temos relação com São José já há 30 anos, Nós temos uma emissora de rádio em São José dos Campos, por nome Vida FM 96,5, e nesse período a gente tem relação com a cidade. Mas há 3 anos nós tomamos a decisão em família de mudar para essa bela e linda cidade. E nesses 3 anos tivemos um relacionamento muito bom na cidade. O meu voto é um voto que não é um voto de bairro. Eu percebo que em São José tem muito essa questão do bairro, o vereador do bairro tal. Eu não tive nenhuma urna que eu não tive voto. Então o meu voto ele é espalhado pela cidade como um todo. Eu sou da área de gestão, então eu creio que o meu mandato ele não será um mandato obviamente focado em uma região, mas será focado em toda a cidade. Para mim, eu não vou dizer que foi uma surpresa, mas foi um grato momento, no momento que veio o resultado das urnas. Claro que numa primeira candidatura a vereador na cidade, a expectativa inclusive do meio político era que eu não ganhasse a eleição, porque normalmente as pessoas não ganham numa primeira eleição, tenta uma, tenta duas, tenta 3 e aí entra, e graças a Deus na primeira eleição fazer 5.000 votos, quase 5.000 votos, 4.926, é uma votação bastante expressiva.
Eu tenho ouvido tanto o meio político quanto a população e tenho sentido que realmente foi um grande feito esses 5 mil votos. Então eu agradeço, obviamente, primeiramente a Deus, né, pelo número de votos e todos aqueles que desejaram votar em mim. Cláudio, eu mencionei aqui na apresentação um pouquinho das suas bandeiras, né, continuar falando nesse assunto, combate à criminalidade, também trabalhar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso e, além dessas, né, quais as outras bandeiras? O senhor tem uma ideologia mais para o lado da direita, mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as outras bandeiras que o senhor pretende atuar assim, de forma mais direta, mais expressiva nesses 4 anos. Então vamos lá. Vamos começar então pelo direito da criança e do adolescente. Eu acredito que nós precisamos lutar por essas bandeiras, mas aí não tem jeito, eu preciso destacar esse meu viés ideológico. Hoje a gente vê muita doutrinação de crianças, a gente vê uma tendência de um ativismo e de uma militância muito grande para a linha da esquerda. E eu acredito que nós, enquanto legisladores, precisamos proteger as nossas crianças. Ontem mesmo eu tenho um programa de rádio e a gente estava falando de uma pessoa que se identifica como progressista, uma mulher que luta, inclusive ela faz parte de uma frente que luta por valores progressistas, mas ela se posicionando dizendo que tinha alguma coisa errada acontecendo. Por quê? No banheiro de meninas, a filha dela de 9 anos, e entra um homem no banheiro se dizendo se sentir mulher. Então veja, como eu comentei, eu entendo que todos têm os seus direitos, mas o meu direito acaba quando o do outro começa. Então eu entendo que a luta pelo direito das crianças e dos adolescentes é uma luta contra a doutrinação, é contra a ideologia de gênero nas escolas, nos ambientes públicos. O que cada um faz na sua casa, o que cada um faz dentro do seu ambiente é legítimo e eu acho que isso nós não podemos mexer. Agora, no que diz respeito ao público, o público não pode entrar nesse mérito. Ou seja, as crianças precisam ser protegidas e as crianças precisam ser guardadas. No que diz respeito à criminalidade que você comentou, vou dar um exemplo aqui do Campo dos Alemães, que é um bairro de São José dos Campos, e que a violência tem crescido muito, inclusive o tráfico de drogas tem crescido muito. E ao conversar com um morador da região, ele comentou comigo do desespero que ele está, porque os traficantes estão andando, na realidade os aviõezinhos, estão andando por cima dos telhados. Então eles ficam em cima dos telhados das casas, as pessoas passam pelo bairro, formam fila dupla, pessoas inclusive com carrões para compra das drogas, e essas pessoas vão passando por cima do telhado, faz o pedido, eles entregam, soltam e entregam lá, obviamente para dificultar o trabalho da polícia. E eu fiquei bastante pasmo ao ouvir a informação de que alguns policiais também estariam envolvidos nisso. Ou seja, que passam lá, fazem o seu acordo de um valor X com o traficante para deixar com que eles façam o trabalho. Então eu creio que esse é um trabalho que a Câmara de São José, a Prefeitura, precisam trabalhar. A gente tem, obviamente, a sensação de segurança em alguns bairros, mas em outros bairros, claramente as pessoas estão desesperadas. Para você ter uma ideia, um dos moradores dessa região chegou a comentar comigo que fazia reuniões em casa com familiares, com pessoas próximas, e parou de fazer as reuniões. Porque as pessoas chegam na rua e têm medo do que está acontecendo, porque acontece a olho nu, acontece a céu aberto. Então eu creio que essa também é uma das bandeiras que a gente precisa estar atentos, ou seja, o que fazer para a gente diminuir essa criminalidade nessa região, especificamente aí do Campo dos Alemães. Além dessas bandeiras, a bandeira da liberdade, eu acredito na liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica. Eu creio que o Estado precisa ser menor, nós precisamos de um Estado mais desinchado e não um Estado forte. Nós precisamos de pessoas fortes, nós precisamos de instituições fortes, nós precisamos de empresas fortes, mas o Estado precisa desinchar. Então eu creio que esta liberdade em termos gerais, repito, liberdade econômica, liberdade de religião, liberdade de pensamento, ela precisa estar exacerbada no meio da sociedade. Além da criminalidade, um ponto comentado pelo senhor, quais os principais gargalos de São José dos Campos? Olha, São José dos Campos, a gente levar em consideração a última pesquisa que nós vimos, o atual prefeito da cidade, por exemplo, ele tem 80% entre ótimo, bom e regular. Então, ou seja, uma aprovação espetacular, tanto que deu a ele a reeleição agora para o mandato de prefeito. Claro que numa cidade em que você tem 80% dizendo que a cidade é boa, você tem 20% dizendo que a cidade é ruim. Então eu diria que nós temos gargalos em várias áreas, desde saúde, educação, transporte, habitação, temos a questão aí das desapropriações. Então todos os gargalos eles precisam ser resolvidos, né? O que eu defendo, Dani, é uma gestão mais humanizada. Ou seja, é claro que todo gestor, e repito, eu venho da área de gestão, a área de gestão a gente gosta muito de números, então a gente analisa muitos números para que a gente balize as nossas decisões. Mas eu creio que a gente precisa de uma gestão mais humanizada, uma gestão que olhe para as pessoas como ser humano e não meramente como números. Então eu creio que em todas estas áreas, desde educação, saúde e assim por diante,
precisamos olhar para as pessoas como pessoas e que a gente possa tratá-las. Vou te dar um exemplo no caso da saúde. Eu recebo muitas denúncias. Agora, uma vez eleito vereador, né, eu ainda estou naquela fase da lua de mel com o eleitor, né, porque eu ainda não assumi o mandato, mas mesmo assim as pessoas já nos procuram fazendo algumas denúncias de alguns hospitais, por exemplo, que precisam de um tratamento melhor. Nós temos alguns hospitais que são de primeira linha e primeiro mundo, e nós temos outros que estão precários, no que diz respeito à própria estruturação do hospital, número de médicos, número de exames que podem ser feitos. Eu creio que o Legislativo pode ajudar o Executivo nessas demandas. E, vereador, a gente tem uma configuração da Câmara agora, né, que está um pouco mais dividida do que na gestão anterior. Como que o senhor pretende dialogar, né, com a oposição? Como que o senhor pretende atuar nesse sentido? Olha, eu faço uma análise um pouco diferente. Eu não creio que ela está mais dividida que a anterior. Na realidade, a anterior já terminou assim. Se a gente verificar o final do mandato do Anderson, ele já estava aí com seus 10, 11 vereadores. E, na realidade, foi exatamente o que aconteceu na eleição. Ele conseguiu, com a chapa do PSD, eleger esses mesmos 10 vereadores. Então, nós temos 10 de um lado e, do outro lado, nós temos 11. Então, na realidade, o prefeito vai ter, obviamente, uma dificuldade em lidar com essa situação. Mas, claro que uma coisa é no momento da eleição, o momento eleitoral, principalmente na disputa que teve entre Anderson e Cury, gerou um ruído muito grande entre os partidos e, naturalmente, gerou um desconforto. Agora que ganhou a eleição, agora acabou a eleição, eu diria que no começo do... Agora nesse iniciozinho ainda tem um pouco de rusgas, mas a partir do começo do mandato eu creio que isso vai se acomodar, eu creio que os vereadores, se pensarem no bem da cidade... Qual que é um grande problema, Dani, que eu vejo na política? Políticos que não pensam na cidade, não pensam na população, mas pensam na sua reeleição ou pensam no grupo político. Quando eu legislo apenas pensando no grupo político, eu acabo sendo uma oposição que eu chamo de uma oposição burra. Eu sou oposição por oposição, não sou oposição porque eu entendo que aquilo realmente é errado. Mas como eu sou contra o governo, então eu vou bater no governo. Eu entendo que esse não pode ser o nosso posicionamento enquanto legisladores. Então eu entendo que agora no começo do mandato, e aí vou te falar então do meu posicionamento, embora eu tenha uma linha mais de direita, eu pretendo dialogar com todos os vereadores. Para você ter uma ideia, dos 21 vereadores, eu já sentei com 15 dos vereadores. Então faltam apenas 6 para que eu sente com cada um deles, inclusive com as vereadoras do PT, a vereadora Amélia e a vereadora Juliana Fraga. Sentei para me apresentar e dizer para elas da necessidade de nós termos um mandato que seja um mandato de diálogo. Eu creio que política é diálogo. Meu pai dizia assim, política é conversa, o resto é conversa. E é exatamente isso. Então, uma política de diálogo, uma política de discussão dos problemas da cidade. Mesmo as vereadoras do PT, onde ideologicamente falando nós estamos em campos opostos, eu entendo que nós podemos, naquilo que é benefício para a cidade, para a população e para as pessoas, demovê-las e demonstrar a elas a importância de nós trabalharmos uma política conjunta. Ou seja, isso é bom para a cidade? Se fosse um governo do PT, vocês aprovariam isso? Então, se vamos caminhar juntos, vamos... Então, eu acredito que logo no início de mandato isso vai se acomodar, os ânimos... Para você ter uma ideia, alguns vereadores conversando, alguns vereadores ainda comentam assim, não, agora nós temos que ser oposição já pensando na eleição de 2000 nós estamos em 2024, 2028. Ou seja, caramba, mas o Anderson acabou de se reeleger, eu já vou pensar em 2028. E aí eu, obviamente, tenho conversado no sentido de, poxa, vamos deixar essa eleição um pouco para frente, vamos pensar na cidade. O que nós temos que fazer pela cidade. Então eu acredito que a minha função vai ser muito do diálogo, conversando com os 21 vereadores, repito, dos 21, já conversei com 15 deles, de sentar, tomar um café junto, ter um diálogo. Eu acredito que essa deve ser a postura da Câmara, pelo menos essa será a minha postura. O que o senhor espera para esses próximos 4 anos, então? Eu espero uma Câmara mais forte, eu diria que esse é um dos meus alvos no mandato. Quando eu falo uma Câmara mais forte, eu falo de vereadores que entendam o papel da Câmara de São José dos Campos. São José dos Campos é a maior cidade do Vale, né? A gente até chama de a capital do Vale. Então eu entendo que nós precisamos de uma Câmara mais forte. Quando eu falo de uma Câmara mais forte, eu falo de uma Câmara que não tem vereadores meramente cumpridores de mandato. O que eu chamo de vereadores cumpridores de mandato, eu venho de experiência de Assembleia Legislativa de São Paulo, Câmara dos Deputados e Câmara Municipal de São Paulo. Quando eu venho para a Câmara de São José, obviamente que eu vou utilizar a minha experiência do que eu vi nessas 3 casas legislativas e trazer isso para a Câmara de São José, para que a Câmara seja uma Câmara mais pulsante, para que a gente tenha vereadores que trabalhem efetivamente para o bem da cidade.
Eu não consigo conceber, e eu não estou dizendo que isso acontece, mas eu não consigo conceber como em outras cidades, por exemplo, em que o vereador ele compareça apenas nas sessões. Comparece na terça, comparece na quinta-feira, vota aquilo que o governo quer e vai embora. Eu não consigo conceber isso, né? Até esses dias eu estava vendo uma postagem de um determinado portal e as pessoas comentando, reclamando, que foi daquele negócio da briga que está em Brasília com relação à escala 6x1. E aí a pessoa dizendo o seguinte, pô, então peraí, então quer dizer que os políticos podem trabalhar no 3 dias de trabalho e 4 de folga, e nós temos que trabalhar no 6x1? E eu confesso que eu vejo isso com estranhamento. Na realidade é uma sensação que tem a população, e eu não tiro a razão, porque infelizmente muitos acabam se locupletando do poder, fazendo bobagens, mas eu venho de uma geração onde o meu pai trabalhava praticamente todos os dias. Na época da lei eleitoral, por exemplo, que foi inclusive a lei que estabeleceu a reeleição, foi na época da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, e que ele ficava em casa fazendo a lei eleitoral, organizando a lei eleitoral, se reunia com assessores. Então, ou seja, não tem essa de trabalhar 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Um parlamentar, além do dia a dia na Câmara dos Vereadores, existem comissões, existem reuniões, existem visitas às repartições públicas, visitas aos hospitais, que não acontece somente no tempo de mandato. Então eu creio que este meu modelo, né, o modelo que eu aprendi nas outras casas legislativas, eu pretendo trazer isso para a Câmara Municipal, pelo menos na minha atuação. E acredito que a gente vai ter muitos pares que certamente são bons vereadores que desempenharão um grande trabalho. Tá joia, vereador. Muito obrigada, viu? Obrigado para todos vocês. E é isso, voltamos para o estúdio. Obrigado, gente. Bom, pessoal, chegou ao fim mais uma Ação Parlamentar Especial. Esta e outras edições você pode assistir novamente no YouTube, no @TV Câmara SJC. Até a próxima. Tchau, tchau.